Muito bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Estamos nós aqui, nosso 13º dia de jejum, recebendo uma direção de Deus. Quero profetizar isso na sua vida. Quero declarar isso aqui como profeta, que você receba a direção do Senhor nesse dia. Que seja um tempo de mudança de rota. O Senhor traz, como a gente já vem dizendo, traz luz. O Senhor te leva a uma nova direção, uma guinada diferente. Esses dias, eles são dias diferentes. Pode ter certeza que quando nós nos consagramos ao Senhor, nós começamos a ver coisas que nós não víamos. Nós começamos a enxergar coisas que nós não enxergávamos. Nós começamos a ter convicções de coisas que nós não tínhamos. Nós ainda perguntamos, como eu pude estar com tanta dúvida a esse respeito? Como eu não consegui enxergar isso? Porque o Espírito Santo é o Espírito que traz a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Ele é luz, ele traz clareza. E nesse nosso 13º dia, recebendo direção de Deus, o Senhor te guiará continuamente. A maioria das pessoas, elas não sabem para onde ir, elas não sabem. A gente volta e meia, a gente fala sobre isso, sobre o propósito, o que dá sentido e significado para a vida. As pessoas, elas ficam meio sujeitas às circunstâncias. Agora eu quero fazer isso, melhorou isso aqui. Então a pessoa, basta apertar um pouquinho que ela sai fora do propósito dela. Foco, a gente já vem falando sobre isso, foco, olha, mantenha o foco, não são as dificuldades, quantas vezes as dificuldades nos tiram do foco, as dificuldades não podem nos tirar do foco, nós vemos isso várias vezes na palavra do Senhor, que quando houve uma fome, aí por causa disso decisão, houve uma dificuldade, uma adversidade, aí muda, não, você manter o seu foco, a sua direção, porque você sabe para onde você está indo. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer direção serve, está sujeito a qualquer coisa, bate qualquer vento de qualquer direção, vai influenciar. Qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, qualquer influência externa, ali vai, porque você não tem uma convicção interior a respeito daquilo que Deus quer fazer em você, através de você, sobre você, na sua vida. Então, o Senhor, Ele te guiará continuamente. E as pessoas, elas estão sem saber para fazer, o que fazer, para onde ir. E nesses tempos, então, de quarentena, de confinamento, nesses tempos aqui que nós estamos vivendo, meu Deus do céu. Não é verdade? Então, você se sente muitas vezes perdido, perdida, sem direção. Deus tem uma promessa tremenda para a sua vida, guiá-la continuamente, dia após dia. E uma dessas narrativas mais impressionantes que a gente vê, talvez a gente leia lá como uma história e tal, serve até para contar na escola dominical para as crianças, a caminhada de milhões de judeus pelo deserto. Como saber para onde ir estando em um deserto? Essa é uma coisa. Você, não sei, eu acredito que a maioria de vocês não esteve no deserto, mas vocês vão estar, em nome de Jesus. Um dia, se vocês se dedicarem, colocar isso como propósito, visitar a Terra Santa, visitar Israel, olha, é de um aprendizado inesquecível, porque para nós pastores, pelo menos uma vez tem que ir lá. Para todos os pastores, pelo menos uma vez tem que ir lá. Não há como não ir, porque nós pregamos a respeito daquilo que está lá. Um livro, que é a Bíblia, que é a narrativa histórica de tudo que aconteceu naquela terra. E em volta daquela terra, próximo daquela terra. É muito diferente quando nós estamos falando das coisas daqui, sem nunca ter visto, quando nós estamos lá vendo de perto o que de fato aconteceu, com as narrativas, com detalhes. É uma riqueza extraordinária e você muda, você é transformado ali naquele lugar. E é incrível. Já visitei muitos outros lugares, países, nações de primeiro mundo, nunca me senti tão bem como eu me senti em Israel, porque é um lugar totalmente diferente de tudo que você pode imaginar. E eu me senti como se estivesse em casa. É isso. Eu me senti como se eu estivesse em casa. Incrível, né?
Eu não nasci em Israel, mas essa identidade espiritual ela é muito forte, né? É um lugar muito especial. E nessas narrativas bíblicas que falam do deserto, você não viu, provavelmente não deve ter visto um deserto. Eu vi de perto um deserto. E deserto é um lugar, como eu tenho falado, é um lugar muito especial para mim. Mas uma das muitas características do deserto é que você anda, e a paisagem é sempre a mesma. Parece que você não sai do lugar. E é muito fácil você ficar dando volta em desertos, né? Porque você caminha, às vezes, dias, e as paisagens, elas são muito semelhantes, né? A ponto de até mesmo criar algumas miragens com aquele calor, né? Você pensar que está num lugar e você está em outro completamente diferente, muito distante do lugar que você estava anteriormente, mas achando que estava no mesmo lugar. Tal é a semelhança. Então isso tem a ver com a nossa vida, né? Muitas vezes caminhamos, nos esforçamos, andamos, os dias passam, os meses passam, os anos passam, mas parece que não saímos do lugar. A Bíblia diz que não, é sempre uma caminhada, a gente aprende com isso, né? Até o dia que a gente precisa saber para onde nós estamos indo. A Bíblia afirma que Deus os guiava no deserto. O Senhor ia diante deles. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para alumiá-los, a fim de que caminhassem dia e de noite. Tanto uma como a outra nunca se apartaram do meio do povo. O Senhor os guiava continuamente. E eles podiam caminhar na presença do Senhor de dia e de noite. Uma personagem que a gente podemos nos remeter a ela, que é Davi, após confessar e se arrepender do seu pecado com o adultério de Batseba, ele recebe uma palavra alentadora da parte de Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. É quando Davi se volta arrependido e Deus diz assim: você errou, mas ainda que você tenha um coração que me busca, ainda que você seja capaz de fazer canções sobre mim, ainda que você possa ter revelações como poucas pessoas tiveram, e ainda que você seja de fato um adorador, há muitas coisas que você ainda precisa conhecer, eu ainda preciso te instruir. Eu ainda preciso te ensinar algumas coisas que você não conhece. Você ainda precisa aprender alguma coisa, né? Ele diz: ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, não se aparta de mim. Sou eu quem dou a direção, né? Te darei conselho. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Que confiança, não é mesmo? A gente pode ter na direção que o Senhor nos dá. E, além disso, nós temos a promessa de Jesus a respeito do seu Santo Espírito, né? Que Ele nos guiará a toda a verdade. Vocês não conhecem tudo ainda. Eu gostaria de dizer muitas coisas para vocês, mas vós, olha só, eu vou até chegar mais perto da câmera aqui. Vós não podeis suportar. Mas eu vou enviar um que é igualzinho, semelhante a mim. Ele não vai estar fisicamente, ele vai ser derramado sobre toda a carne. E ele não vai estar simplesmente falando com você de dentro para fora, ele vai estar falando de fora para dentro, ele vai falar de dentro para fora. Ele vai falar em você. Esse é o Espírito Santo, um consolador. E ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos revelará todas as coisas que vos tenho dito, que muitas delas eram incompreensíveis para os apóstolos, e até mesmo para nós, que precisamos dessa revelação do Espírito Santo para que nós possamos entender aquilo que Jesus estava falando. É por isso que eu sempre falo, né? É um problema sério quando a gente tem pessoas que se recusam a pensar na igreja, querem um evangelho fácil, querem um evangelho da bênção e se recusam a crescerem, a serem mais maduros, a pensarem mais na sua fé, a terem um envolvimento mais profundo com Deus, a se alimentarem de um conteúdo mais profundo.
resolvem sempre ficar no raso, serem ignorantes. De ignorante no sentido de ignorar mesmo, de desconhecer as verdades e as revelações de Deus. Né? Dizem como o povo de Deus disse para Moisés: vai lá, Moisés, olha, o Senhor está falando lá, a terra está tremendo, o vulcão, o terremoto, está relampejando, eu não vou lá não, vai lá você que tem intimidade com ele. E aqueles que têm intimidade com ele vão e recebem revelação. Mas porque tem medo de se aventurar nessa aventura mais santa, mergulhe mais no Senhor. A promessa do Senhor é que Ele nos guia continuamente. Né? Ele nos guiará. A promessa de que Ele nos deu um Espírito Santo que nos guia toda a verdade. Glória a Deus por isso. João, capítulo 16, verso 13. Muitas vezes nós fazemos escolhas, mas nem sempre são escolhas corretas. Eu diria que muitas vezes, pelo que eu tenho visto, o povo de Deus erra muito. Né? Há muitos equívocos. As escolhas são muito equivocadas e muito erradas, né? Porque tomam decisões na alma. Né? São crentes almáticos e não crentes espirituais. E a Bíblia é bem clara quando diz que o coração do homem é enganoso, né? Mais que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Em todo o tempo nós devemos conhecer o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Sempre, o tempo todo, reconhecendo Deus sobre a nossa vida. Por isso as pessoas que são rebeldes, se rebelam contra Deus, elas tomam um caminho muito errado. Quando elas estão revoltadas, quando elas estão iradas, quando elas estão frustradas, quando elas têm aquela amargura de alma dentro delas, elas tomam decisões muito equivocadas. Então, é tempo de renunciar ao nosso eu e permitir que aquele que é Rei dos Reis e aquele que é Senhor dos Senhores, aquele que é o caminho, possa nos guiar continuamente. Né? Você está indeciso? Meu irmão, você está indecisa? Minha irmã, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão na sua vida. Mergulhe no Senhor. O Senhor guiará você, eu não tenho dúvida disso. Se você buscar o Senhor, buscar a direção no Senhor, ore ao Senhor. Não ceda em tempo nenhum até que venha a luz, venha a verdade, venha a revelação. Né? Receba essa palavra em nome de Jesus. E para a gente terminar, em Isaías, capítulo 48, versículo 17. Eu queria terminar com esse versículo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Que assim seja na sua vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Beijo no seu coraçãozinho. Um dia abençoado.